Oi, segundo ano, tudo bem com vocês, queridos? Hoje, na aula de português, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a separação silábica. Para que a separação silábica ela seja correta, existem algumas regrinhas que nós precisamos memorizar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que sempre, para que exista uma separação silábica correta, vocês precisam entender que a vogal ela se constitui sozinha. A vogal sozinha ela pode formar uma sílaba, mas a consoante ela nunca ficará sozinha. Veu precisa que exista antes uma vogal. Se tem vogal, podemos constituir uma sílaba. Se não tem vogal, não existe sílaba sozinha com consoante. Então, amável ficou amável. O A ele pode ficar sozinho porque a vogal ela se constitui uma sílaba. Agora, o M nunca ficará sozinho. Ele vai ficar aqui com A, ó. Amável. Se tem dúvida, bate palma, turminha. É um exercício de fonação. Eu estou falando a palavra, mas eu estou batendo palmas também para eu perceber a separação silábica. Bíceps, eu coloquei aqui essa palavra diferente. Bíceps, olha assim, bíceps. A gente fala, quando nós pronunciamos essa palavra, seps, parece que são duas sílabas, né? Seps. Mas, como não tem vogal, o P e o S ficarão junto com o E, porque é a vogal mais próxima. Pneu, ó, pneu. Seriam duas, mas essa daqui eu coloquei para vocês porque não tem vogal. Então, se não tem vogal, elas ficarão com as vogais mais próximas. Eu vou explicar para vocês porque essas duas aqui mais para frente ficarão juntas, tá bom? Vocês vão compreender. Observe, observe. O B ficou perto da vogal mais próxima, o S e o R também da vogal mais próxima. E o V aqui também, ó. Observe. Ó o teste. 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 Então, quando a gente bate palma, a gente consegue compreender. E o importante aqui, na primeira dica, é que sempre, para se ter uma sílaba, é preciso, imprescindível, que exista uma vogal. Não é... Na segunda regrinha que eu vou falar para vocês, são algumas consoantes que elas são inseparáveis. Jamais separe essas consoantes, turminha, ó. NH, LH e o CH. Então, fica assim, linha, china, farinha. Porque eu disse para vocês que a consoante, ela vai ficar mais próximo da vogal que tiver mais pertinho dela. Aqui, então, o N deveria ficar aqui perto do I, não é? Mas só que o NH nunca pode se separar. O L também ficaria aqui com o, porque é a vogal mais próxima. Mas só que o LH também jamais eu posso separá-lo. Eles têm que ficar juntinhos, eles casarem e não se separam mais. A terceira dica que eu trouxe para vocês é que as letrinhas iguais, elas sempre devem se separar. As letrinhas iguais são irmãs gêmeas que cresceram, casaram e cada uma foi para sua casa, na separação silábica. Então, carro, nosso R e o R tá junto, então fica carro. Pássaro, fica pássaro. Compreender. Nossa, tem aqui duas letrinhas iguais, elas podem ficar juntas? Não, não. Então, fica compreender. Uma regrinha 3 é que jamais as letras iguais podem ficar juntas. Nós sempre vamos separar as letrinhas iguais. Quarta regra, essa daqui eu preciso de muita atenção, turminha. Vamos lá. Somente quando tiver numa mesma palavra duas vogais sem acento, sem tio, sem acento circunflexo, sem nenhum acento. Para saber se a palavra ela vai se dividir ou não, eu aprendi quando eu fiz cursinho essa sequência aqui que eu vou passar para vocês. Agora, não precisa de decorar, vocês podem vir aqui consultar, tá bom, turminha? Para ver se a palavra que vocês vão separar
ela faz parte aqui dessa quarta dica. Então, olha só, a dica que eu vou deixar pra vocês, que eu aprendi tem bastante tempo, fala assim, ó. A, O, E, I, U. Que o professor ensinou assim pra mim. Adão olhou Eva indo urinar. Ixi. Adão olhou Eva indo urinar. Sempre que eu tenho essa posição de palavras, ela vai me falar o seguinte. Se as letrinhas elas estão crescente, nós vamos separar as sílabas. Supondo, exemplo de crescente. E, olha aqui na tabelinha o I, tá crescendo para o A. Isso, se tá crescendo para o A, eu vou separar. Olha só, o A aqui, ele tá sempre na segunda posição. Ó. O A, primeiro, segunda posição. Isso que quer dizer. Então, vamos recapitular novamente. Se é crescente, ó, e o A é crescente aqui, não é? Eu estou subindo, é crescente. Se é crescente, eu vou separar. Agora, se a posição das vogais é decrescente, eu vou deixá-las juntinhas. Ó, aqui é o O e o I. 2, tem o O e o I. O e I, é decrescente, tá descendo. O e I. Então, se eu tenho aqui o O e o I, eu vou deixá-las juntinha. Aceitar. É I, estão juntos. Uma separação silábica. Como que vai ficar? O E e o I. Então, vamos ver aqui. E e o I. É decrescente. E é decrescente, nós não vamos separá-la. Então, fica aceitar. Olha, tio. I e O. I e O. É crescente. Se é crescente, eu vou separar. Tio. Mais é decrescente. Ó, o I e o A. Se o mais é decrescente, eu não posso separar. Agora, boi. O-I. O O-I é decrescente, eu também não posso separá-las. Eu mostrei para vocês aqui o A na segunda posição. Aqui, ó, primeira, segunda posição na palavra. Segunda posição, aqui na palavra, sempre eu posso usar essa regra aqui. Mas tem algumas palavras que são exceções que o A vai estar aqui na primeira posição. Por exemplo, baixo. Baixo está falando aqui que não vai separar, porque ela é decrescente. Mas tem algumas palavras que eu vou precisá-la de separar. A e o E, decrescente, está falando que não separa aqui. Mas, maestro, são 3 sílabas. Então, tem algumas palavrinhas que vão ser exceções. Algumas palavrinhas que o A está na primeira posição, que é maestro. O A, primeira, segunda posição de vogal. O A está na primeira posição. Então, quando o A estiver aqui na primeira posição de algumas palavras, elas são exceções e vão sim se separar. Tá bom, turminha? Então, vamos repetir aqui, ó. Adão olhou Eva indo urinar. Se for crescente, eu vou separar. Se for decrescente, eu nunca vou separar. Essa regrinha são usadas para palavras que tenham 2 vogais sem acento. Vamos lá. Quinta regra. Quando em uma palavra tiver 2 ou 3 vogais com tio, elas sempre deverão ficar juntas. Vamos lá? Anões. Anões. Tem tio? Tem, então não vou separar. Cães. Por mais que eu falo cães, pareça que são 2 sílabas. A regrinha fala, se tem tio, eu não posso separar. Botão. Tem tio, então eu vou deixar juntinha essas vogais. Sempre que tem o tio, a sílaba vai ficar juntinha. Essa é a quinta regra. Então, a sexta regra é das palavras com 2 vogais com acento. Então, a sexta regra é 2 vogais com acento na mesma palavra. Então, vamos ver quando tem 2 vogais com acento na mesma palavra. Letra A. Se o acento é na primeira vogal, elas devem ficar juntas. As vogais, elas ficam juntas em uma separação silábica. Exemplo, olha só, chapéu. Chapéu tem 2 vogais, ó. Pel. Será que é chapéu ou chapéu?
céu. Como tem o acento na primeira vogal, elas ficam juntas. Céu. Céu é uma palavra monossílaba, não pode separar porque o acento é na primeira vogal e aqui tem duas vogais. Agora, se o acento for na segunda vogal da palavra, elas devem separar. Elas devem ficar separadinhas essas vogais, ó. Graúdo, graúdo. Porque o acento é na segunda vogal. Se o acento é na segunda vogal, então eu vou separar essas palavras, ó. Traído, traído. Foi separada essa palavra porque o acento é na segunda vogal. A primeira foi o A segunda o I. Olha só, faísca, a primeira é o A segunda é o I aqui também. Então fica faísca. Essas sílabas, elas foram separadas porque o acento existia na segunda vogal. Sétima regrinha para separação silábica. Palavras com duas vogais e acento na sílaba anterior ficam juntas. Vamos ler de novo? Palavras com duas vogais e acento na sílaba anterior ficam juntas. Olha só, história tem duas vogais, mas a sílaba anterior tem acento. Então, essas duas vogais, elas ficarão juntas. História. Água tem acento na sílaba anterior e tem duas vogais posteriores. Então, essas duas vogais, elas ficarão juntinhas. Olha ali. Água. Espécie. Aqui tem duas vogais e um acento na sílaba anterior. Se tem um acento na sílaba anterior, a sílaba seguinte, ela deve ficar toda juntinha. As vogais, elas devem ficarem juntinhas. Então, fica espécie, porque tem um acento na sílaba anterior. Então, essas vogais, elas devem ficar juntinhas. Oitava regra para separação silábica. Palavras com três vogais em que a última seja A ou O se separam. Duas vogais mais uma vogal. Olha aqui, ó. Então, essas palavras aqui tem o A no final. Pode ser palavras que tenham A ou tenham O no final. Se tem A ou O no final e são três vogais, a última deve ficar separada. Porque nós vimos que as vogais, elas podem formar sílabas sozinhas, ó. Ideia. Aqui, duas vogais juntas, mais uma separada. Ó, joia. Então, aqui termina com o A e são três vogais, deve ficar separada. Teia, também são três vogais e termina com o A, deve ficar separada. Então, teia. Boiada. Boiada também tem três vogais, a terceira é terminada, primeira, segunda, terceira é terminada com A, então deve separar duas vogais mais uma, duas vogais mais uma, então ficou separada, boiada. Para finalizar, a nona regra para separação silábica é quando termino alguma palavra, né, com o ai ou o ei, essas vogais nunca se separam. Essas daqui são exceções. Nós vimos que a regra anterior fala que três vogais terminadas em A ou em O, elas devem se separar. Mas quando são três vogais, essas três vogais são o ai ou o ei, elas nunca se separam, ó. Usuais, ó, uai. Então fica usuais. Manaus, ó, uai novamente. Então fica Manaus, porque são três vogais que a regra não permite que elas fiquem separadas. Virtuais, ó, uai novamente. Elas não podem se separar. Toquei, ó, uei aqui. Mas aqui tá falando que elas podem ficar juntas ou separadas, turminha? Elas podem ficar juntas ou separadas? O ei tá aqui. Então, são três vogais que não podem ficar separadas. Essas foram as regrinhas para a separação silábica. Eu vou escanear essas regrinhas e vou passar em PDF para vocês também. Caso tenham dúvida,
É só voltar no vídeo ou nas regrinhas para que as palavras elas sejam separadas corretamente. Qualquer dúvida, turminha, eu estou à disposição. Um beijo, fiquem com Deus!